você é empresário ou sócio de empresa que recebe mais de R$ 50 mil por mês, provavelmente já percebeu que algo mudou na tributação agora, em 2026. Durante muitos anos, a distribuição de lucros e dividendos no Brasil foi totalmente isenta de imposto de renda para as pessoas físicas. Mas agora o cenário mudou. Com as novas regras, tem rendimentos mais altos e passou a ter uma tributação mínima. E isso muda bastante a forma como empresários precisam e devem se planejar. Para entender essa mudança, precisamos olhar para o contexto do sistema tributário brasileiro. Durante muito tempo, o Brasil teve uma característica bem curiosa. Quem recebia salário podia pagar até 27,5% de imposto de renda, enquanto muitos empresários que recebiam lucros e dividendos pagavam muito pouco imposto na pessoa física. Então, uma das propostas da reforma foi justamente equilibrar um pouco mais essa distribuição da carga tributária. E foi nesse cenário que surgiram as novas regras de tributação para as altas rendas. A primeira mudança que impacta diretamente empresários é a tributação sobre lucros e dividendos distribuídos acima de R$ 50 mil por mês. Hoje, funciona assim: se a distribuição ultrapassar esse valor, existe retenção de imposto na fonte de até 10%. Isso significa que aquela retirada mensal de lucros que antes era totalmente isenta, agora pode ter uma tributação. Essa regra atinge principalmente empresários, sócios de empresas, investidores, profissionais liberais que recebem via empresa. E é justamente por isso, modelos de retirada de lucro começaram a ser reavaliados. Mas existe ainda um segundo ponto que é muito, mas muito importante. Além da retenção sobre os dividendos, foi criado o chamado Imposto Mínimo para as Altas Rendas. Ele funciona basicamente assim: a Receita passa a olhar toda a renda anual da pessoa física, e isso vai incluir salários, aluguéis e os dividendos, além de todos os outros rendimentos. E se a soma ultrapassar R$ 600 mil por ano, ou seja, cerca de R$ 50 mil por mês, entra a regra da tributação mínima. Essa alíquota mínima pode chegar a 10% da renda total, dependendo do valor que foi recebido. O objetivo dessa regra é evitar situações em que a pessoa com renda muito alta pagavam alíquotas efetivas muito baixas. Na prática, o impacto maior está no planejamento tributário. Muitos empresários utilizavam estruturas como prolabore menor, distribuição maior de lucros, planejamento via pessoa jurídica, mas com as novas regras, algumas dessas estratégias precisam ser revisadas. Não significa necessariamente pagar mais imposto em todos os casos, mas significa que planejamento precisa ser muito mais estratégico. 2026 acaba sendo um marco importante, porque é quando essas mudanças já começam a ser aplicadas. E ao mesmo tempo, nós ainda estamos entrando na fase de implementação da reforma tributária sobre o consumo, que será a transição até 2033. Ou seja, estamos vivendo um período de transformação no sistema tributário brasileiro.
E nesses momentos, quem acompanha as mudanças e se planeja tem muito mais segurança. Em um cenário como esse, o contador deixa de ser apenas alguém que calcula imposto. Ele passa a ter um papel estratégico dentro das empresas. Porque acompanhar a legislação, entender novas regras e orientar o empresário nas decisões fiscais passa a ser extremamente essencial. A tributação das altas rendas já começou a mudar e esse é um tema que ainda vai gerar muitas dúvidas nos próximos anos. Por isso, o mais importante agora é acompanhar essas mudanças e estruturar bem o seu planejamento tributário. Se você é empresário ou recebe renda através de empresas e quer entender como que essas mudanças impactam o seu caso, o ideal é buscar a orientação contábil especializada. E se quiser acompanhar mais conteúdos sobre contabilidade, impostos e planejamento tributário, já se inscreve aqui no nosso canal, porque o próximo vídeo pode ser para você.